E aí, me fala uma coisa, o céu não é um lugar de alegria? Precisa um pecador se arrepender ou se converter para que haja festa no céu? Será que os anjos andam tristes e o pecador, quando se arrepende, ele alegra o céu? Me fale uma coisa, será que o pastor contou 99 ovelhas e percebeu que faltava uma no final da tarde e foi procurá-la? Você sabe o que significa uma dracma perdida que aquela mulher tanto buscou? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito das parábolas de Jesus. E se você é novo por aqui, eu sou o pastor Fábio Segantin, aqui do lado tem um botãozinho vermelho, ó, escrito inscreva-se. Clica aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho também, porque isso é muito importante, porque tudo aquilo que eu posto aqui você recebe em primeira mão, ok? E se você gostou ou não gostou dessa aula, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para mim. Eu geralmente respondo todos os comentários, ok? Tá vendo esse joinha aí? Ó? Se você gostou dessa aula, dá um like aí, porque isso é muito importante para nós. Ok? Vamos então para a nossa quarta aula. A nossa quarta aula tem como título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. É a leitura bíblica em classe, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, do verso 3 ao verso de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 3 ao verso de número 10. Queridos, presta atenção. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é uma resposta não aos discípulos. Neste capítulo, Jesus não fala com seus discípulos. Jesus está respondendo a dois grupos, ou outros dois grupos que existiam em Israel. Que grupo eram esse, Fábio? O grupo dos fariseus e o grupo dos escribas. Então Jesus não responde, ele não faz essa parábola para os seus discípulos. Ele faz essa parábola para os fariseus e para os escribas. Justamente, então, o capítulo 15, ele é uma resposta para os fariseus e para os escribas. E é tão interessante que quando os escribas e os fariseus perguntam a Cristo, ele responde com um grupo, preste atenção, com um grupo de uma parábola. Ou seja, ele responde com 3 parábolas. Essas 3 parábolas, ela tem uma moral. Essas 3 parábolas, ela tem uma ideia central. Embora cada uma delas tenha a sua ideia peculiar, mas ambas quer levar a mesma moral. Então o capítulo 15, ele não é uma resposta aos discípulos, mas uma resposta aos fariseus e aos escribas, porque esses homens, em regras, eram insensíveis e inescrupulosos, tá bom? Eles tinham o seu valor dentro da comunidade judaica, mas eles agiam com insensibilidade, eles agiam com malícia. Uma grande parte desses homens, uma grande parte, não todos, agiam com falta de decência a respeito de Cristo. Eles faziam perguntas capciosas. Você conhece aluno assim? Aluno que te pergunta de forma capciosa, querendo lhe pegar. Essa pergunta era uma pergunta capciosa. Por isso Jesus responde com três parábolas, tá? Isso é para dar legalidade à sua ideia, tá? Uma das explicações, porque ele responde com três parábolas, é para dar legalidade à sua mensagem, é para dar autoridade naquilo que ele estava enfatizando. Isso é fantástico. Tópico primeiro, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Ponto 1. Querido, preste atenção, nesta aula nós não iremos entrar na parábola do filho pródigo com propriedade. O autor pegou apenas 2 parábolas. A parábola das 100 ovelhas, tá? Ou da ovelha perdida, e a parábola da dracma perdida. Então é ovelha perdida e dracma
perdida. Ponto 1, a parábola da ovelha perdida. Querido, preste atenção. Chegou aquele hino famoso, muito famoso, tá? Que fala que o pastor chegou à tarde, ele foi contar as ovelhas. E ele conta 1, 2, 3, 90, 95, 97, 98, 99. Aí ele olha, peraí, eu contei, faltou uma. Ele deixa no aprisco e vai encontrar as outras ovelhas. Querido, preste atenção, esse hino, ele é lindo, mas ele não retrata o texto sagrado. Primeiro, o pastor não conta as ovelhas, isso é uma inferência. O texto não me fala assim. Fabião, mas como que ele soube? Ok, pode ser uma suposição. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a Bíblia não menciona, porque para a Bíblia isso não tem valia, isso não tem relevância. O contar do pastor, no meu ponto de vista, tá? Isso é algo irrelevante, se ele contou ou não contou. O ato relevante não é esse. Existe outro ato relevante que nós vamos abordar aqui, tá bom? Outra coisa, ele não deixa no aprisco, porque o que é o aprisco? O aprisco é um lugar reservado para elas. Observa que o texto diz que o pastor deixa essas ovelhas na onde? Não no aprisco, no deserto, querido. Isso é fantástico, isso tem uma aplicabilidade fenomenal, mas não é tópico para essa aula. Ok? Não é tópico para essa aula. Nesse ponto eu quero extrair com vocês 4 verdades que eu aprendo com essa parábola. A primeira verdade que eu aprendo nessa parábola é: a vida não é perfeita. Em algum momento, aquilo que está sobre o seu cuidado pode se perder. Querido, essa verdade ela é fundamental. A vida não é perfeita. Aquilo que está sobre o meu cuidado pode se perder. A segunda verdade que eu aprendo nessa parábola é: Deus valoriza a individualidade e não a quantidade. Querido, tinha 100 ovelhas, era muita ovelha. Quantas se perdeu? Você já pensou em porcentagem? Você pega uma, 100 ovelhas é igual a 100%. Uma ovelha é quantos por cento da totalidade? 1%. Você consegue entender que Deus não valoriza a quantidade? O que ele valoriza aqui é a individualidade. Querido, isso é um detalhe da vida. Eu preciso valorizar a individualidade das pessoas. Eu não posso amar na coletividade. Eu não posso ajudar na coletividade. Nós precisamos fazer algo individual. Nós precisamos amar individualmente. Eu preciso ajudar de forma individual. É claro que tem horas que você vai fazer alguma coisa dentro de uma coletividade, mas o que Deus está valorizando aqui é o relacionamento. O que Ele está valorizando aqui é a intimidade, é a proximidade que esse pastor tinha com as suas ovelhas. Então Deus não valoriza a quantidade, Ele valoriza a individualidade. Terceira coisa que eu aprendo nessa parábola é que o pastor é um ser insistente. Ou seja, ele deixou as 99, não no aprisco, mas no deserto, e ele sai até encontrar. Isso mostra o que? Insistência, perseverança. Isto mostra o que? Audácia. Isto mostra uma busca incessante. Isso mostra o que? Eu não vou me cansar. Não importa o que aconteça comigo, eu vou ao encontro dela. Por quê? Porque pega esse princípio. Ela precisa muito mais de ajuda do que eu. Ela precisa muito mais de cuidado do que eu, porque ela está indefesa, sozinha. Há perigo, eu não, eu estou protegido, eu sei me defender. Essa ovelha era algo inocente, era algo indefeso, não tinha noção do perigo, não tinha noção de direção. Então perceba que esse pastor é um ser insistente. Quarta verdade que eu aprendo com essa parábola: ovelha não é mais uma entre muitas. Querido, guarde este princípio, guarde este princípio. Você não é mais um entre a multidão. Esse aluno seu, que você tem na tua classe, indivíduo, ele não é mais um aluno na tua classe.
essa pessoa que está na tua igreja, ele não é mais um entre muitos. Ele é um ser individual, ele é um ser de valor. Ele não tem preço, ele tem um valor. Qual é o valor? O sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, ele é incomparável, ele é imensurável. Ponto 2. A parábola da dracma perdida. Queridos, a dracma perdida, nós aprendemos que uma dracma, ou a dracma na verdade, era uma moeda. Tá? Eu já li alguma coisa, não vou dizer que é verdade ou mentira, só vou passar para vocês mais essa informação, tá bom? Que há quem diga, é um teólogo alemão, há quem diga que a dracma perdida, há quem diga, não estou afirmando, tá bom? Que era a esposa, a mulher, ela tinha uma coroa na sua cabeça e ela usava 10 diademas aqui. Tá? Ela usava 10 pedras, 10 pérolas, e uma dessas pérolas caiu. Uma dessas pérolas cai e ela fica desesperada. Segundo essa teoria, ela teria que esperar o seu esposo em um momento específico, tá? Com essa coroa com 10 diademas, com 10 pérolas aqui, com 10 dracmas. Dracmas é um valor, tá? Era uma moeda, mas tem a ideia de valor. Tá bom? E aí o que aconteceu? Uma dessas tinha perdido. Para mim não importa se era dracma, se era o valor de um dia de serviço, se era realmente isso. Para mim não tem tanta relevância sobre isso, que são teorias, tá bom? São teorias. Eu prefiro ficar com a do autor, que era uma moeda, tá? Eu prefiro ficar com essa, eu só tô te dando essa informação a nível de conhecimento, nada mais além do que isso, porque isso não é coisa de você levar para sua classe, de ficar induzindo o pessoal a erro. Mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte, que o foco dela está na busca de encontrar essa dracma. E uma das coisas que ela faz, que eu acho fenomenal, quando eu li o texto, é que ela faz o seguinte, ela acende uma candeia. Ou seja, olha que interessante, ela acende o abajur da casa. Ela acende a lamparina da casa. Querido, presta atenção, tudo nos leva a crer que ela faz isso no momento em que o seu esposo não está. Provavelmente ela faz isso durante o dia. E sabe o que isso me ensina? Isso me ensina algo precioso, que ela faz algo fora do tempo. Presta atenção, ela deveria acender aquela lamparina. Qual o horário do dia? À noite. Não era durante o dia, mas era durante a noite. Aquelas casas, naquela época, muitas casas não tinham janela. Então, em algum momento, estava escuro. Então, olha que interessante. À noite, eles acendiam para ter uma melhor comunicação dentro de casa. Durante o dia, não era necessário usar muita a lamparina, muito o abajur, vamos dizer assim, trazer para os nossos dias. Mas olha que coisa fenomenal. Ela antecipa o acendimento. Ou seja, algo que era para acender à noite, ela traz para agora. Ou seja, essa mulher, ela agiu fora do tempo. Ela fez algo fora do seu tempo, simplesmente porque o que ela tinha que buscar era muito mais importante do que aquele momento de ficar à noite com a lamparina acesa. Ela não se preocupou se à noite ela iria ficar no escuro. Ela não se preocupou se ela tinha azeite para aquela noite. Ela não se preocupou. A preocupação dela era aquele momento. A preocupação dela era encontrar naquele momento. A preocupação dela que ela não poderia perpassar a noite sem encontrar aquilo que ela tinha perdido. E isso é fenomenal, porque ela antecipa algo que ela tinha. Ela ia fazer à noite, mas ela antecipa simplesmente para buscar aquilo que ela tinha perdido. Isso é fenomenal. Tópico segundo. Precisamos buscar quem se desgarrou. Ponto 1. A vontade de Deus é que todos os homens sejam
salvos. Querido, presta atenção aqui. Aqui eu quero ensinar uma verdade para vocês. Eu já ensinei muito isso quando eu dava aula, quando nós aprendemos sobre a carta aos Romanos. Eu volto a dizer isso aqui. Nesse ponto nós temos uma grande verdade soteriológica. Deus quer que todos sejam salvos? Claro que Ele quer. Mas me responda uma coisa, querer é poder? Para nós humanos, não. Para Deus, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem tudo que Deus quer, Ele consegue. Fábio, que besteira que você diz. Espera aí. Timóteo, Paulo vai dizer isso para Timóteo. Timóteo, o desejo de Deus é que nenhum homem se perca. Que nenhum homem vá para o inferno, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí me responda uma coisa, você conhece alguém que morreu sem Jesus? Eu conheço, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, ou já conheceram, ou já presenciaram alguém que partiu para a eternidade sem ter um encontro com Deus. Então onde que ficou esse desejo? Você consegue me entender? Que para que esse desejo de Deus cumpra, precisa ter uma resposta humana. Sabe por quê? Porque esse texto me ensina que Deus não inflige na sua escolha. Ele não é um ser mal educado, ele não é um ser grosso, áspero, indelicado, insensato. Ele não te obriga, ele não te coloca na parede, ele não espreme você para você aceitar a salvação, ele te oferece. O desejo dele é que você abraça a salvação, mas cabe a você, cabe a nós aceitar ou não essa preciosa salvação. Então o que nós temos aqui é uma grande verdade soteriológica. O que é soteriologia, Fábio? Estudo da salvação. Queridos, ei, deixa eu dizer uma coisa aqui, já que eu entrei em soteriologia, vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp para você fazer o curso de teologia comigo. É isso mesmo, o curso é totalmente online, totalmente online. Eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp, você entra em contato comigo e nós iremos conversar sobre o meu treinamento, o meu curso online de teologia, ok? E outra coisa, me siga aí no Instagram, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para vocês, @Fabio_Segantin. Vou deixar aqui embaixo, vai aparecer no vídeo também, me procura lá no Instagram, tá bom? Aí você curte aquilo que eu posto, que vai ser uma bênção para nossa vida, tá? Então vocês perceberam que nem tudo aquilo que Deus quer, Ele consegue. Neste ponto, Ele precisa da decisão humana. Eu preciso querer ser salvo. Ponto 2. Jesus é um pastor que está sempre em ação. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. A salvação partiu de quem? Partiu de Deus. Ou seja, iniciativa dele. Quem quis se humanizar? Alguém obrigou Cristo a se humanizar? Você pediu? Eu não. Querido, você presta atenção que esse tópico é muito importante, esse ponto. Jesus é um pastor que está sempre em ação, ele está sempre em movimento, ele está sempre fazendo alguma coisa para que nós não nos perdemos. Isso é fantástico. Então olha que interessante, a salvação foi iniciativa dele. A humanização foi iniciativa dele. Uma vida sagrada aqui na terra foi decisão dele. A decisão de ir na cruz foi dele, ele não foi obrigado. Ele quis morrer. Ele quis ressuscitar. Sabe para quê? Para te buscar. Olha a importância de ele estar em ação. Quando eu estou em ação, eu cumpro o meu objetivo. Eu cumpro a vontade de Deus. Ponto 3. Resgatando a ovelha desgarrada. Note que o motivo não é relevante. Aí me fala uma coisa. Por que a ovelha se perdeu? Porque ela era rebelde? Porque ela não gostava do pastor? Porque o pastor deu um ensino no culto de ensino, foi um ensino muito duro e a pessoa achou que foi para ela e ela foi embora da igreja? Ou porque alguém não deu a paz do Senhor para aquela ovelha? E a ovelha estava lá, ninguém olhou para a ovelha, ninguém cumprimentou a ovelha com a paz do Senhor. A ovelha disse o seguinte: eu vou seguir o meu rumo. Eu não vou mais com esse grupo de ovelhas. Eu vou tomar o meu rumo sozinho. Queridos, isso é muito interessante.
os motivos que levou aquela ovelha a desgarrar é o que menos importa. Então por isso que eu escrevi aqui no ponto 3, resgatando a ovelha desgarrada. O motivo não é relevante. Onde que está o foco? O foco está na busca e não na causa da perca. O motivo é o que menos importa. O relevante é que eu tenho que buscar. Tópico 3. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Queridos, isso é fantástico. Essa parábola vai nos ensinar algo profundo e algo magnífico. Existe alegria no céu quando uma ovelha, quando uma pessoa se arrepende e volta. A minha pergunta é: o céu não é um lugar de alegria? No céu não tem alegria? Precisa um pecador se arrepender para que haja alegria no céu? Querido, preste atenção no que eu vou dizer. O céu é um lugar de alegria. O céu, eu vou dizer com todas as letras, ele é a própria alegria. Sabe por quê? Porque quem mora lá? A alegria. E quem é a alegria? O próprio Deus. Você consegue entender que a alegria faz... Não é que ela não está em Deus. Ela é Deus. É por isso que Neemias diz, Neemias 8, verso 10, se não me falha a memória, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Ele é alegria. Ou seja, Ele não precisa fazer nada para se alegrar. Ele é alegria. É como se nós olhássemos para Ele e ficássemos assim... Nossa! Sem palavras, nosso coração ia se regozijar. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Quando os anjos se alegram, eles ficam lembrando do sacrifício de Cristo. E eles olham para o sacrifício de Cristo. E era como eles dissessem: nossa, valeu a pena. Sabe aquele sentimento? Nossa, valeu a pena. O sacrifício de Cristo valeu a pena. O sacrifício de Cristo valeu a pena. É por isso que os anjos se alegram. Ponto 1. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Eu já falei um pouquinho sobre as causas. Nesse ponto, eu quero salientar algo muito profundo com vocês. É o único momento em que nós vamos entrar na parábola do filho pródigo. E eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas e leia para mim o verso 18 e 19. O verso 18 e 19 diz assim: que o menino se levantou e ele disse consigo mesmo, ainda muito longe da sua terra: Pai, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai, eu pequei perante os céus e perante ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Torna-me como um dos teus jornaleiros. O menino sai daquela terra e vai ao encontro do pai. Quando ele chega na presença do pai, verso 21. Pai, pequei diante dos céus e perante ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Querido, preste atenção. Preste atenção. É como se o pai interrompesse e ele disse: para por aí. Você já se arrependeu. Note que no verso 19 ele pede para o pai ser o que? Faze-me como um dos teus servos, como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros. Mas no verso 21, quando ele está na frente do pai, ele vai dizer tudo que ele tinha pensado lá quando ele estava na terra longínqua. Mas quando ele chega na presença do pai, o pai não permite que ele fale, que ele termine essa frase, porque o pai já sabia que ele estava completamente arrependido. Sabe por quê? O pai para, é como se o pai dissesse para ele: para aí, filho, chega. Você não vai ser um dos... Não. Olha que interessante, querido. Ponto 2. Deus está disposto a perdoar. Deus jamais irá humilhar alguém que está arrependido. Querido, se fosse nós, se fosse eu, o filho ia vir e ia falar: esse é o rebelde.
É só isso que você tem para me falar? Não, pai. Eu não quero mais morar dentro da casa. Eu quero morar com um servo lá fora, bem feito. Vou dar um castigo para você, menino. Seu sem cabeça. Você vai ficar lá com os meninos até quando eu decidir que você entre aqui dentro de casa. Não. O pai entendeu que aquele menino estava arrependido. Então preste atenção, Deus jamais vai humilhar alguém que está arrependido. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas ele exalta os humilhados. Isso é fantástico. Eu concluo essa lição dizendo o seguinte: ei, ele está sempre à tua procura. Você pode estar longe, ele está te procura. Ele está te procurando. Ele quer que você volte rapidamente para os braços dele, porque nos ombros dele existe descanso. Nos ombros dele é o melhor lugar onde você pode estar, mesmo ferido. A dracma se perdeu, pode estar escuro, pode estar no lugar mais difícil. Ele vai te encontrar. E se você se arrepender verdadeiramente, Deus não vai te humilhar, mas Ele vai te exaltar, porque Deus exalta aquele que se humilha diante da sua presença. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando em nome de Jesus. E até semana que vem, querendo Deus. Ô queridos, me dá um minutinho, eu quero falar aqui os irmãos que estão me acompanhando. Quero mandar paz do Senhor para os irmãos de Franca, uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus também para os irmãos de Viana, tá? De Viana, no Espírito Santo. Uma irmã carinhosamente pediu para que um dos seus pastores estivesse entrando em contato comigo para que eu estivesse possibilitando um dia de nós estivermos aí em Viana pregando a palavra de Deus. Quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos de Palmas, em Tocantins. Quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos de Joinville, Santa Catarina. Eu quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos da cidade de São José do Rio Preto. Não é muito perto da minha cidade, eu acho que deve dar uns 400, 500 quilômetros, mas fica aqui no estado de São Paulo. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos de Minas Gerais, tá? Que Deus continue abençoando os irmãos de BH. Quero mandar a paz do Senhor também para os irmãos de Vitória, na Bahia. Que o Eterno continue abençoando a vida de vocês também. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos, eu não sei falar a cidade, eu vou falar Boston, nos Estados Unidos, tá bom? Tem um pessoal que me acompanha lá em Boston, nos Estados Unidos da América. Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês. Vocês querem que o nome da sua cidade apareça aqui? No próximo vídeo, faz o seguinte, deixe seu comentário aqui, manda o nome da sua cidade. E se eu não falei hoje, porque talvez eu já gravei e não deu tempo de eu colocar a sua cidade aqui, ou você vai mandar depois, você escreve que eu vou continuar anotando no próximo vídeo a sua cidade vai aparecer aqui. Amém? Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês.